Isso aí, então vamos lá. Então, antes de poder falar para vocês sobre aquilo que está sendo desenvolvido aqui de projetos, eu gostaria de partilhar um pouquinho sobre os questionamentos que nos trouxeram até aqui, né? Antes de vir para cá, né, de vir para Angola, eu estava trabalhando como analista de sistemas em uma empresa, desenvolvendo programas de automação. Em um determinado momento eu comecei a me questionar muito sobre aquilo que eu estava fazendo de bom com o conhecimento que eu construía, né? Vamos dizer assim que eu acredito que por ser universitário, por ter acesso a uma faculdade, é algo que muitos não têm, é uma possibilidade muito importante que nós estamos tendo. Então, de fato, o que nós estamos fazendo com aquilo que a gente constrói de conhecimento? A quem estamos ajudando ou atrapalhando com aquilo que a gente faz? Isso levou, de certa forma, a um questionamento quanto ao sentido que eu quero dar para a minha vida e para a minha profissão, né? O que eu quero fazer com aquilo que eu tenho, com esse dom que é as nossas vidas, a profissão que nós temos. Eu acredito que esse questionamento ele é bastante pertinente e bastante próximo também daquilo que nós nos questionamos nessa semana de tecnologia. A tecnologia ela está aí para poder auxiliar a humanidade em si, para poder melhorar a vida das pessoas. Acredito que é importante a gente se perguntar a vida de quem que nós queremos melhorar com as nossas tecnologias, né? Qual que seria o público-alvo daquilo que nós estamos fazendo. Enfim, em meio a tantos questionamentos, em março de 2011, né, em março desse ano, nós chegamos aqui em Angola. E, claro, em um primeiro momento a ideia foi entender um pouco a realidade daqui. E eu acredito que se tem uma palavra que define muito bem a realidade aqui de Angola, é essa: contraste. Um contraste tanto do ponto de vista social quanto também do ponto de vista dos acessos às tecnologias, né? Então, de um lado nós temos pessoas que têm um grande acesso, que têm grandes possibilidades, né? E do outro nós temos uma maioria que falta o básico, né? Comida, educação, até mesmo eletricidade. Fica até difícil você falar de computadores, de informática, quando falta o básico, que é a eletricidade, por exemplo. Isso nós vemos com grande frequência, né? Estou em um lugar, daqui 1 quilômetro eu já vejo uma realidade totalmente diferente daquela que eu encontrei antes. Mas se tem algo que afeta toda a população, seja a classe alta, média ou baixa, né, é a carência de recursos humanos. Isso é bastante presente, né? A carência de mão de obra qualificada. Tem ótimos profissionais em todas as áreas, mas existe uma carência muito grande ainda nesse sentido. E, claro, diante de toda essa realidade, cabe aí o questionamento que nós fizemos, né? E aí, o que nós podemos fazer do ponto de vista das tecnologias da informação, que é aquilo, a área da qual eu vim me voluntariar aqui, né? Definimos alguns projetos a começar a trabalhar e todos eles tendo como ponto principal, como objetivo principal, a formação. Essa era a grande ideia nossa, né? E continua sendo. É importante trabalhar a formação, a educação como um todo, né? Porque nós acreditamos muito que o conhecimento ele liberta, de fato, liberta de todos os aspectos. Como eu posso ser livre se eu não tenho conhecimento das coisas para poder escolher entre uma coisa e outra, né? E falando de conhecimento, de liberdade, né? Paulo Freire ele afirma pra gente que ninguém liberta ninguém e ninguém se liberta sozinho, que os homens eles se libertam em comunhão. Então, além da liberdade, entra um outro fator aqui para nós muito importante, que é esse fator comunhão, o fator da colaboração, do coletivo, a importância do coletivo, né? Então, juntando esses pedaços, esses fragmentos, vamos dizer assim, tanto a liberdade quanto a questão da colaboração, e também indo um pouco em direção daquilo que os salesianos mundialmente nos orientam na área de tecnologia da informação, através desse documento, o capítulo geral 26, e também levando em consideração a minha formação profissional e acadêmica, aquilo que estudei na faculdade e agora também estou desenvolvendo como trabalho do mestrado, nós aqui em Angola fizemos uma opção pela implementação de software livre e também aproveitar esse ecossistema, vamos dizer assim, que é a forma com que as comunidades se desenvolvem para auxiliar em todo esse processo aqui. Quando a gente fala de software livre, não fala somente
das ferramentas em si, daquilo que o software livre ele possibilita. Mas também a ideia é trazer todo esse ecossistema de colaboração. O software livre ele é desenvolvido por pessoas ao redor do mundo que colaboram entre si, e dessa colaboração surge bons softwares, surgem ferramentas, né? Então a ideia justamente é trazer também um pouco disso para as nossas realidades aqui. Será que não é possível formar redes de colaboração de professores, por exemplo, que se ajudando mutuamente conseguem aí, desenvolver novos conhecimentos e resolver as suas próprias perguntas, seus próprios questionamentos? Então, essa é um pouco da ideia também em trazer o software livre para a área de tecnologia da informação, né? Então, essa é um pouco da ideia, né? Implementar software livre e trazer esse ecossistema de colaboração. E com base nisso, já sendo um pouco mais prático naquilo que nós fizemos, um primeiro grande projeto foi a reestruturação do curso de informática básica. Os salesianos aqui em Angola têm 9 centros de formação, né, espalhados aí pelo país, e só do curso de informática passam 1.500 alunos por ano. Então, um primeiro momento aí se viu necessário reformular esse curso. Nós começamos primeiro pelo conteúdo, a revisão de todo o conteúdo que estava sendo aplicado, né? Então, foi refeito os materiais utilizados, né? O curso ele foi dividido em 4 módulos, né? Conhecimentos gerais, processador de textos, conhecimento também de folhas de cálculo, e nós acrescentamos esse 4º módulo que não tinha antes, que é apresentações em internet, para também dar uma noção aí de internet àqueles que estavam cursando a informática básica. E um outro ponto também que a gente prezou muito nesse modelo, vamos dizer assim, de curso de informática básica é a metodologia, né? Então, nós trabalhamos muito com os professores para que no dia a dia das aulas eles pudessem passar de uma metodologia totalmente instrutiva, vamos dizer assim, que é aquela que segue o passo a passo, que acaba sendo muito próximo daquilo que Paulo Freire nos chama de pedagogia de sistema bancário, né, em que o professor ele deposita no aluno o conhecimento, né? Nós não acreditamos muito nesse tipo de modelo. A gente acredita em um modelo de metodologia, de pedagogia, que tem como base a exploração, em que os alunos aprendem, né, explorando o computador, e também tenha como um ponto principal a colaboração. Então, foi acrescentado diante da metodologia, no próprio material didático proposto trabalhos em grupo, considerando também que se ajudando uns aos outros eles podem construir conhecimento ali na sala de aula, conhecimento sobre informática. E aqui talvez tenha a grande novidade desse nosso curso, que foi a criação de um novo ambiente chamado Ubuntu Bosco, né? A ideia do Ubuntu Bosco é possibilitar um ambiente multiplataforma, em que o aluno ele tenha contato tanto com o Ubuntu, que é um novo sistema para eles, né, quanto também com o Windows XP e o Windows 7. Vamos mostrar aqui um pouquinho do Ubuntu Bosco. Esse daqui, ó, é o ambiente, né, a área de trabalho do Ubuntu Bosco. Nós temos aqui um ícone de acesso do Windows 7 e um ícone de acesso do Windows XP, né? Então, o aluno, ele além de fazer as suas experiências, vamos dizer assim, aqui no Ubuntu, ele também tem a possibilidade de fazê-las através das máquinas virtuais que nós instalamos dentro do Windows 7 e do Windows XP. Então, é como se ele tivesse, vamos dizer assim, 3 ambientes diferentes, 3 sistemas operacionais diferentes para ele poder utilizar, né? Então, ele pode ter uma visão maior, vamos dizer assim, daquilo que é a utilização de um sistema operacional, tá? E, além disso, nós incorporamos aqui ao Ubuntu Bosco alguns pacotes educativos, como o Gcompris, né, que é um software que ele auxilia bastante o aluno quando ele está começando o aprendizado. Por exemplo, esse jogo aqui ele parece muito básico e sem graça para nós, mas para aqueles que estão começando ele é muito interessante, porque ele estimula esse movimento motor do mouse, e a gente percebe que os alunos, quando eles vêm fazer o curso de informática básica, eles não têm esse desenvolvimento do mouse, do teclado. Então, esses joguinhos eles auxiliam muito em todo esse processo de descoberta do computador em si. Tem um outro programa que é o Clavaro. O
Clavar ele é um programa de digitação que também auxilia muito no desenvolvimento da digitação, né? O curso ele contempla uma semana só de desenvolvimento da digitação, para que eles soltem um pouco os dedos, aí, vamos dizer assim. Então esse é o ambiente Ubuntu Bosco, né? Tem esse nome justamente porque a gente buscou também uma identificação das pessoas. Quando a gente fala que está sendo trabalhado o Ubuntu Bosco, aqueles que têm uma identificação maior com os salesianos, com Dom Bosco, gosta tanto da ideia que já traz o computador e fala, não, instala no meu computador também, porque eu quero ter em casa. Então, isso é um pouco da ideia de criar, né, de desenvolver esse ambiente aqui, o Ubuntu Bosco, tá bem? Então, isso é um pouco da ideia desse ambiente. Agora, continuando aqui, esse foi um grande projeto aí que demandou maior tempo e dedicação de nossa parte. Mas um outro curso de formação profissional também foi foco aí de nosso trabalho, que foi a criação desse curso de montagem e manutenção de computadores, que é um curso de formação rápida, né, de 2 meses, onde é ensinado ali para os alunos a montagem do computador, como se faz a manutenção de um hardware, como que se instala, se formata um computador. A ideia é ser realmente algo rápido e que dê a possibilidade do aluno ir logo para o mercado de trabalho. E é interessante aqui perceber que desse curso, dos 2 meses, eles têm 15 dias de estágio em nossa estrutura. Ou seja, tem 15 dias que eles vão praticar o uso o conserto dos computadores, a manutenção dos computadores dentro dos nossos próprios laboratórios. Isso também é uma forma de nós garantirmos a manutenção daquilo que nós temos nos laboratórios, que é também uma grande dificuldade que a gente encontra aqui hoje. Além disso, um terceiro projeto, e esse bastante importante também, é aquele em que nós estamos trabalhando hoje, é o desenvolvimento do site Dom Bosco Angola, que vai ser lançado agora em novembro, né? Nós estamos trabalhando nesse desenvolvimento, e a ideia é ele ser um portal de comunicação, formação e informação. Através dele está sendo criada uma intranet, está sendo disponibilizado ferramentas de chat, fórum, o Moodle, que também vai ser aqui para nós uma possibilidade de dar uma formação continuada para os nossos formadores daqui, né? E além disso tem vários conteúdos de entrevistas, textos de formação, formação humana, a formação religiosa também, que é um dos objetivos nossos aqui, dos salesianos como um todo. Então é uma outra ferramenta bastante importante aqui que nós estamos trabalhando. E um quarto projeto que surgiu agora, muito interessante também, que talvez alguns já conheçam, é o OLPC, One Laptop Per Shield. É um projeto que já está bastante difundido no Brasil, e ele tem aí como objetivo fornecer aos alunos de escola pública esses computadores pequenos a baixo custo, para que seja uma ferramenta auxiliar na aprendizagem aí deles, né, na atividade pedagógica. E o projeto piloto de Angola está sendo em uma de nossas escolas aqui no Samizanga, na Lixeira, e os alunos já estão utilizando, mas se encontrou uma dificuldade quanto a conteúdo, né, quanto a conteúdo educativo mesmo. Então, foi pedido a nós o desenvolvimento, aí, o auxílio para criar uma equipe para desenvolver conteúdos educativos. Então, no momento, nós estamos recrutando alguns alunos angolanos de engenharia da computação, para que, após, né, serem contratados, aí, a gente trabalhe a formação deles, forme eles mesmos para ser uma equipe de desenvolvimento de conteúdo educativo, fornecendo aí conteúdos educativos tanto para a comunidade local, né, para Angola, mas também para o projeto como um todo, né, porque todo o conteúdo desenvolvido para esse projeto ele é um conteúdo livre, então é disponibilizado pela internet e todas as pessoas podem se beneficiar desse conteúdo desenvolvido. Claro, além disso, tem várias atividades pontuais que nós fazemos, né, em um momento ou em outro, como formações humanas, InstallFest, que é um momento em que os alunos levam os computadores para as nossas casas e os formadores instalam ali o Ubuntu Bosco, fazem esse processo de instalação. Muitas formações no sentido de obter multiplicadores também, pessoas que possam auxiliar a gente no suporte. Então, estamos trabalhando também bastante nesse sentido, né? Aqui, por exemplo, a formação dos formadores de informática de 3 das nossas casas, né? Então,
tem bastante atividade nesse sentido aqui também, né? E agora para o futuro, nós temos alguns sonhos aí que talvez para o ano que vem, quem sabe a gente não consegue realizar, né? Uma delas é criar uma equipe que sustente toda a estrutura de tecnologia da informação aqui de Angola, né, dos salesianos de Angola. Uma equipe que dê sustentação para os nossos cursos e continue esse trabalho que a gente iniciou, né? Um outro sonho aí, quem sabe, é a criação de telecentros. Hoje nós temos um telecentro na cidade de Indalatando, em que é aberto para a população, em que os jovens podem ir lá e acessar a internet através desse centro. Por que não expandir isso para os outros lugares? Aqui nós não temos a estrutura de biblioteca, de livros que a gente tem no Brasil. Então, a internet seria fundamental nesse processo de estudo mesmo, de ampliar os horizontes da população e da juventude. Então, quem sabe a gente não consegue isso para o ano que vem. E um outro ponto também interessante que a gente vem pensando muito é parceria com empresas privadas para o fornecimento de mão de obra qualificada, né? Uma vez que a gente tem um plano de formação muito bem estabelecido, as empresas aqui precisam muito de profissionais e importam muitos profissionais. Então, a ideia é a gente poder desenvolver essa mão de obra local aqui e poder, claro, prestar esse serviço para a sociedade de formação e promover assim o crescimento tanto da população quanto de toda a realidade profissional aqui do país. Tá bem? Enfim, é um pouco disso que nós estamos fazendo, né? A ideia é, claro, poder gerar possibilidade para essa criançada linda, para esses jovens, né? Para todos aqueles que realmente precisam aqui, partilhando um pouquinho daquilo que a gente sabe e aprendendo muito com eles, né? E quem sabe utilizar aí das nossas tecnologias, daquilo que a gente desenvolve de conhecimento para poder melhorar a condição de vida de cada um deles, né? Para que, assim como nós sonhamos tanto, para que eles possam sonhar cada vez mais e vislumbrar um novo horizonte, né? Vislumbrar um futuro melhor, né? Para cada um deles, para suas famílias, tá bem? É isso então, valeu minha gente!